assim, o homem do bar falou, pelo tipo que a pessoa põe o chapéu na cabeça, eu falo o que ele é. E lá no nosso corpo tinha um rapaz estourado, moço, brigava à toa. Foi lá, o rapaz chegou, né? Tinha bastante gente. Aí ele falou assim, eu conheço o companheiro pelo modo de pôr o chapéu na cabeça. Eu falo o que ele é. Se ele é carmo, se ele é estourado. Aí o rapaz falou assim, o rapaz falou, quero que o senhor fale o que eu sou. Então, falou assim, você é estourado, falou meio bravo, falou, você é estourado demais da conta, rapaz. Aí ele falou assim, e que eu não estou brigando com ninguém, como é que eu sou? Olha, você não já estourou comigo? O homem já zangou com o homem, né? Ele conhecia mesmo. Pelo tipo da pessoa pôr o chapéu na cabeça. Eu não vi ele fazer, mas se falar lá, ele tinha um moleque assim, que ele pegava uma agulha desse tamanho, batia no braço do filho dele assim, vai lá, ele quer pegar e puxava. Tirava a agulha do outro lado. Nossa! Fazedor de mal. Eu conhecia ele, não sei o nome, mas sempre ouvia do chalé, tinha um bar grande lá. Ele já chegava lá. Furava o braço, atravessava. Eu não via ele fazer, mas falava lá, ele batia a agulha no braço do moleque dele assim, tirava do outro lado. Chalé é onde o senhor nasceu? Onde o senhor nasceu? Onde o senhor nasceu? Eu? Eu sou Capó. Socapó. Socapó é Espírito Pedra Santo? Torta, perto da Pedra Torta, patrimônio lá. Que estado que é? Pedra Torta dá mais de umas 2 léguas de tamanho o laço dela assim, no mundão lá. E lá no patrimônio parece que ela vem por cima, ela tem um bico assim, ó, ela para trás ela aberta e vai despontando no rumo do patrimônio do Socapó, onde eu nasci, parece que ela vem em cima do patrimônio assim. Legal. E a frente é toda assim. Mas por trás ela dá mais de 2 léguas de tamanho. Grandona. Pra lá pro lado da lajinha. De quando eu passava em volta dela quase toda lá. O senhor chegou a morar em Espírito Santo também? O senhor chegou a morar em Espírito Santo? Tinha vontade de morar? O senhor já morou lá, né? Em Já. Espírito Santo, já. Fiz uma entrevista com o senhor. Morava em Minas, olhando em Minas, pessoal. Era. Eu nadava na enchente, mano, tá? Da enchente. Eu fui bom para nadar mesmo. Nadar e mergulhar. Eu nadei no Rio Manhuaçu. O Rio Manhuaçu é grande pra caramba. Eu sou um Domingo, Zé Pedro, e Manhuaçu e Rio Doce. Rio Doce você já passou lá também, né? Não? Nunca fui. Não? Lá nunca fui. No Espírito Santo eu nunca fui. Não? Não. Lá não. O Rio Doce é grande, né? Passa na cidade de Amoré. Conselheiro Pena, Resplandor, Krenak, Ituíque e Amoré. Aí trabalho de Resplandor, trabalho de Conselheiro Pena, aí está em Amoré. Ele deságua o Rio Doce deságua no Brado, eu moro chegando em Vitória. Aí eu vi lá, quando eu estive no exército lá, eu vinha por lá assim, eu via. Ele entra dentro do Rio Doce lá. O senhor chegou a trabalhar no exército lá? Trabalhou no exército? Trabalhei nada, eu fui servir lá, fiquei lá esperando chamada lá uns 15 dias. Eu servi, mas não fiquei não. Foi no tempo que chamou a rapaziada quase toda aquela idade, né? Aí pro exército, era tempo de uma guerra. Mas foi gente, rapaz. Foi companheiro lá que não servia pra nada, mas foi apresentar, né? Que saía definitivo. Foi na época de 50, 45? Acho que é 44, na guerra de 44. 44, Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Bom. Aí o senhor escapou dessa, então. Escapei. Foi bom. E eu servi, moço. Eu não fui por sorte. Eles escolhiam lá a turma, né? Uma noite lá na Vila Velha, lá pra cá do quartel,
pra lá da cidade lá de Vitória. Uma noite saiu um caminhão lá com um caminhão lá com a quantidade de convocados que serviu, levaram ele. Eles iam para a guerra, mas eles iam para tal de Gemarca. Acho que você já passou lá na cidade, né? Gemarca? Gemarca? Não. Não? Também não. Por lá eu conheço pouco, muito pouco. É? Não conheço por lá muito pouco. Não, você falou numa cidade, você passou para lá uma vez, lá, como é que chama? Esqueci o nome. Tem uma cidade para lá, tá, Gemarca. Os sargentos, os tenentes, levou uma turma para fazer um treinamento lá para depois ir para a guerra para morrer. Morreu gente, mano. Morreu muita gente. Nossa, tem mais. Morreu muita gente. Quase que eu estou morto no tempo desse. E eu servi. Acabou no fim, eles me dispensou. Eu lembro do caso do homem mais do Leão. Um homem entrou dentro de uma mata, com a espingarda lá forte, mas com um carrego bravo. Chegou dentro da mata, de longe, lá tinha leão, né? O leão, quando viu ele, o leão estava numa praça limpa, assim, dentro da mata virgem. O homem com a espingardona do cano comprido, lá forte, viu o leão. O leão, quando viu ele, freou tudo assim, ropeou tudo lá, armou lá. Aí, ele não tinha medo que aquela espingarda foi chegando. Naquele tempo, disse que os bichos falavam, não sei se é verdade. O povo fala, né? Os bichos falavam um com o outro. Bom, entender um com o outro, até hoje eles entendem. Todo passo, todo bicho entende um com o outro. Exatamente. Daquela qualidade. Mas falar eles não falam. Mas diz que primeiro os bichos falavam, rapaz. Falavam, agora nós falamos um com o outro assim. Não sei a língua deles como é que é, mas falavam. A homem entrou com a espingardona lá forte, eu pissuei uma no norte. Aquela. Aí, ele viu o leão lá numa praça, o leão quando viu ele, emborcou tudo assim, né? Ropiou lá. Ele foi chegando, ele não estava com medo, chegou pertinho assim. Aí o leão falou com ele assim, o senhor é um bicho homem? Falou, sou. Falou assim, como é que fala aí? Falou, falou com o homem assim, falou, bicho, eu dou um urro que até a terra treme. Falou, pode dar um, ele falou um rim, né? Falou, Um rim. Mas o leão dá um urro, chega a estremecer a terra, né? Falou, pode dar um rim para o senhor escutar? Falei, pode. Pode urrar o tanto se quiser. O leão abaixou a cabeça no chão, deu um urro até a terra tremeu. O homem nem ligou, pai. Aí o leão ficou meio nada, falou, nossa, o homem nem abalou. Aí o bicho falou assim, eu posso dar um espirrinho do senhor? Falou, pode. Ele tacou a chombada com aquelas pingadas. Não matou não, mas queimou demais, né? Mas matou ele. E foi embora, né? Aí os outros bichos chegavam, disse que eles falavam um com o outro, né? Aí ele falou, não sei se é com a onça, que o leão falou assim, falou, cachorro queria mexer com o bicho homem. Eu falei que você podia dar um urro, quer dizer que até a terra tremer. Falou, pode urrar tanto se quiser. Aí eu falei com ele, pode dar um espirrinho do senhor? Ele falou assim, pode. Aí me deu um espirro. Ele falou tiro, ele me deu um espirro. Não me matou não, mas quase morri de tanta dor. Nossa, cachorro queira mexer com o bicho homem. Só um espirrinho. Só um espirrinho. Os dias mostrou na televisão os bichos, né? Leão, onça, o boi bufo. Tinha um boião, era mais de uma, tinha uns boião preto, grande, rapaz, boi bufo. Já viu o boi bufo? Boi búfalo. Ele Eu já vi búfalo. Ele depende dos outros, desses gados comuns. Não, acho que eu não vi, não. O boi bravo, rapaz. Boi forte, nossa. Forte pra caramba.
onça embalava, rapaz, saltava na calcunda do boi. É. Ela corria assim igual a cavalo. Pá, 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 pá. Chegava o boi daí assim, ela saltava e ia lá na cabeça dele. E roubava, pegava o pescoço. É. E roubava pelo pescoço. Né? A onça pega, não vou dizer um boião velho, mas garrote é uma onça, ela pula no lombo dele. O bicho tem entendimento igual a uma pessoa. É. Pula no lombo e leva a mão lá no focinho dele e quebra ele, derruba. Nossa, É. olha só. Ela pula no lombo do bicho, né? Lá em cima do pescoço. E leva a mão no queixo dele, Ele entende, no focinho dele e quebra. Derruba. É. Torce o pescoço. Mas quando dia uma onça acabou com um boi. Tinha um pasto no ar de uma serra, tinha um valão. Tinha um valão do gado aí no meio da capoeira, né? E no valão, você sabe o que é valão? Sabe, né? Um balão? Sabe não? Não sei. Eles fazem uma cava no morro, e cai de lá. Ah, sim. Igual um rio d'água que eles falam. Mas fala valão, né? Mas grandão, aberto. Ah, E sim. o gado tinha um par no horto, e tinha capoeira. Eles fizeram, era uma serra, cortaram a terra, fizeram o valão. Agora o gado ia pastar lá no horto, de tarde ia embora para o curral, e tinha um pau atravessado por cima da grota, na estrada. O boi grande passava relando ali, né? Aí, e lá tinha onça, na matinha lá. Um dia o guarda ia descendo do horto, aí para o curral, uma onça ficou tucalhando ele, quando ele veio passando, mas lá em cima ainda. Ela saltou no lombo dele, mas era um marrocão forte, né? Ela levou a mão no focinho dele, mas não conseguiu quebrar ele, que ele era muito forte. Aí ela só cortou e travou no lombo dele, assim, lá perto da face. E ele embalou com ela e ela segurou, né? Segurou. Quando chegou naquele pau, soltou a cabeça dela daquele pau. Ela arrancou a fita de couro nele, de lá até no pé da saída do corpo dele. Arrancou aquela fita de couro com as unhas. Arrancou? Mas Nossa. ele deixou ela caída também lá. Ela bateu a cabeça dela no pau. Não morreu, mas ficou tonta lá embaixo lá. O boi tirou pro curral. Lá eu trabalhava lá na fazenda Tabira. Nós trabalhávamos numa fazenda lá em Espírito Santo, lá perto da Riscada. E lá ainda tinha umas matazinhas pingadas lá. Então a turma lá contava lá assim. Agora não tem mais, mas antigamente tinha bastante mata aí. Tinha uma mata e tinha uma onça. Ela já tinha galopeado gente lá. E tinha um homem aí que ele não tinha medo, ele passava lá qualquer hora da noite. Ele andava com o facão na cintura, não largava o facão, né? O azar, facãozão grande. Aí eles avisou ele, falou assim, ó. E ele passava lá qualquer hora de dia, de noite, ele não tinha medo. Aí a turma avisou ele, falou assim, ó. Você para de passar nessa mata aí de noite, essa onça vai te comer uma hora aí. Ela fica escondida atrás do barranco lá, salta sendo assim, acaba com você, falou assim, acabar comigo? Eu com esse facão aqui, posso saltar o bicho, saltar na frente, que eu pico ele no facão. Rapaz, ele passou lá uma noite, mas a onça não, ela não pula na gente no limpo, ela fica escondida, fica moitada. E foi passando, ela saltou nele, e ele limpou o facão nela. Ela arrancou, ela furou um olho dele. E depois do olho furado, ele acabou de matar ela, picou ela em pedacinhos para carregar, precisava pôr num saco. Ficou em pedacinho. Nossa. Enraivou, né? Com o olho furado. O homem era bom no facão mesmo. Picou ela. Picou a onça. Perdeu até o couro dela. Não aproveitou o couro. Aproveitou nem o couro. Ah, tinha um velho lá. Quando ele entrei pra lá, ele já tá. Não sei quem morava lá. Tinha uma lavoura velha lá que foi ele que formou. O velho.
Eu trabalhei 15 anos lá. Ainda trabalhei uma opção de anos junto com ele lá, depois faleceu. Ele deve ter morrido, pelo que ele falou comigo, quando ele morreu ele devia estar com 112 anos para ir afora. 112? Nossa! Ele tinha lavoura lá que ele tinha formado, já estava velho, já precisando arrancar, plantar outra, rapaz. E ele estava lá, lavoura que ele formou. E nós ia para a roça, ele ainda ia junto com nós, rapaz. Ele já tinha mais de 100 anos. Ele ainda ia com nós para a roça. Não fazia nada, mas ele ia. E ele daí implicava com nós. Nós ia de riscar café, ele ia para lá, né? Aí pegava uma rua cada um, ia de riscar. Ele vinha, estava num pedaço de rua. Ele pegava em qualquer lugar que ele queria. Ninguém punha ele. Ele tinha mais de 100 anos já, mas ele ia para a roça. Ele ia de riscar café. Ele largava a vareta de café sem tirar os caroços de café. Passava perto de nós e argia nós. Às vezes já uns 2, 3 carocinhos de café lá no gás. Falava assim, mas vocês é porco, hein? Aí, tá largando o café tudo para trás. Vai falar assim, não, São Francisco, o senhor larga até vareta de café. Eu falei, eu não, eu capricho. Vocês é que é porco. Era implicante ainda. Ele era implicado com nós. Nós falava aqui, mas brincadeira, não ligava. Ele já estava caducando. Ele deve ter morrido com uns 112 anos para ir fora. Muitos anos. E eu não assisti a morte dele. Eu fui lá na Pé da Arte, onde morava o pai da Twitch, o seu avô. Aí, fui lá. Quando eu voltei, eles enterraram ele num dia, eu cheguei no outro dia. Já tinha, não assisti nem o enterro dele. Mas ele ainda saiu andando, foi lá para o lado do engenho de cana. Quando voltou, acharam ele morto no pé da escada, de manhã cedo. Não sabe se ele caiu da escada ou deu na hora de ele morrer, caiu lá. Andando, às vezes, sabe? Andando. Ele tinha uns 112 dias mais ou menos. Ele falou comigo aqui, falei, São Francisco, o senhor sabe mais ou menos quantos anos o senhor tem de idade? Ele falou assim, homem, não sei bem não, mas eu devo de estar com 112 anos para mais. Eu sou do tempo da Guerra do Paraguai. Era. Ele não cortava a barba. Não. O meu patrão, que vez em quando cortava a barba dele um pouco. Cortava o cabelo. Não cortava, ficava cabeludo e barbudo toda vez. Só parava, não arrancava não. Não. Só cortava um pouquinho. Tá. Ia para a roça, rapaz. Nós não tivemos muito longe, mas lá nos morros não ia, mas na baixa nós ia. Ou com a enxada, uma foice. Fosse roçar, ele ia. Ele fazia um batizinho lá longe de nós, cortava uma moita assim, na beira veio de um carreador. E sentava na sombra, tirava as botinas, fazia cigarro, fumava, dormia o sono lá. Aí tornava a caçar as botinas e ia embora para casa. Ou com a enxada ou a foice. Ele dava um batizinho assim, ficava lá. Eu já trabalhei nessa minha vida, nossa. Eu comecei para a roça junto com meu pai com 8 anos de idade, não fazia nada, mas se fosse caipira, eu levava a minha enxada. Se fosse roçar, eu levava a foice. Agora para plantar eu ajudava ele. Plantar eu ajudava. Ele fazia as covas, né? Eu plantava feijão, plantava milho, arroz, e bem plantadinho. Eu de novo. Com 8 anos eu acompanhava ele para a roça. Aí depois, e levava a minha enxada. Eu arranhava um pouquinho com a enxada também lá. Fazia nada, mas um dia nós foi capir um arroz. O arroz estava bonitinho dessa alturinha assim. Não arroz não, um milho. O milho. A roça de milho, num cantão perto de uma mata. Perto de mim estava dessa altura, cara, bonita para a toça de milho. Aí meu pai batia, você cortasse um pé de planta, ele visse, ele cortava no couro mesmo. De vara, correia, usava a cinta de couro de vaca, couro cru. Nossa, doía, cara. Ele que batia mesmo. Aí ele estava mais para lá um pouco, eu estava para trás assim, né? Batendo meio com preguiça, cortei a cova de milho, rapaz. Eu olhei, ele não estava vendo,
bati a enxada no mesmo lugar, fiz um buraquinho, pus, aí cheguei em terra. Você ia levar couro. Para não apanhar. Mas se ele passa lá de tarde, ele já ia, que a moda, do mesmo jeito. Só quente. Nossa. Hoje se bater, se bater vai preso. É mesmo, né? Hoje se bater vai preso. Vai mesmo, rapaz. O senhor vê aí. Os pais judiavam dos pipas. Nossa, não tinha negócio de prisão. Podia até matar de bater, não ia preso. Hoje em dia são um pai bater num filho aí, numa filha aí. Por isso souber, toma cadeia mesmo. Se não apanha em casa, apanha na cadeia, apanha na rua, né? É pior, né? Não tem educação em casa com... O pai ama, o pai bate porque ama, porque quer ensinar, né? Agora, se esse negócio de não bater essa lei aí, acaba estragando, né? Não pode maltratar, né? Machucar, mas tem que levar umas palmadas mesmo. Eu apanhei demais do meu pai, nossa. Meu pai usava uma cinta de couro de vaca. Rapaz, a cinta não espichava. Ele punha na cintura, podia tirar, ela ficava emborcada com quem estava amarrado na cintura mesmo. O couro dessa grossura, assim. Couro cru, né? Lá no Espírito Santo. Não sei que ele falou um negócio comigo lá numa bica d'água e eu respondi ele. Mas ele me deu uma salva com aquela cinta. Mas deu para cortar, me encalombou meu corpo. Eu gritava, aí ele falou assim, para de gritar. Eu falei, enquanto eu estiver batendo também eu não paro. Tem amor. Não tem como, né? Não tem como parar de gritar. Tá doendo. Falei, enquanto eu não parar de bater, eu falei que enquanto eu não parar de bater, eu não paro de gritar também. Aí ele parou. Ele parou. Fiquei encalombado de cinta de couro cru, rapaz, dessa grossura. Nossa, é dura, né? Aí, há um exemplo, o senhor tá aí, o senhor é gente boa, o senhor não faz nada errado hoje, levou as palmadas e não faz nada de errado hoje, né? E hoje não bate e faz merda, né? Deixa solto, né? Acaba fazendo merda aí, rouba, mata, né? A diferença, né? Dá pra ver muita diferença. O povo mudou o jeito. Mudou muito, né? Pra pior. Mudou pra pior. Eu tinha numa escola de Afonso Claro, uns 3 meses, saí. Não aprendi nada, mas tinha lá uns 3 meses. Por causa de castigo quase toda semana. Eu brigava dentro do salão lá. Brigava dentro do salão, tava lá no tapa lá. Eu tinha um camarada perto de mim na bancada, assim, na cadeira, né? Tinha uma janelona aberta, assim, de quina, assim, com a quina aqui, da janela, assim, tanto assim, pra lá, Beto. Aí ele tava pra lá, ele tava desenhando, e eu tava sentado na mesma carteira perto dele. Aí, eu fiquei olhando, na hora que ele levou o lápis assim de cor pra fazer o desenho, eu bati a mão na cotoria, só do outro lado o risco. E ele era fortão, rapaz. Ele avançou em cima de mim, tacou, empurrou nele, soltou a cabeça naquela janela, foi lá no batente e voltou. Nossa. A professora pegou nós pro braço, levou lá pro gabinete. Suspensão. Foi suspenso. Ficava lá, era 2 turmas, né? Eu ia na de cedo. Aí quando nós saía a turma de cedo, entrava outra, né? Aí nós lá ia saindo, a turma vinha chegando. Mas eu estava preso lá no gabinete. Aí o diretor mandou embora. Aí eu fui lá pegar meus objetos lá na coisa lá. A outra professora mandou embora. Ainda me deu uma laranja, ainda lembro até hoje. Me deu uma laranja e falou, agora você pode ir embora. Aí eu saí de galope. Esses dias eu brinquei de espingarda. Eu peguei... De chumbinho ou espingarda mesmo de caçada? Chumbinho mesmo. Chumbinho. Eu tava atirando em relógio velho. Relógio velho. Tá acertando relógio velho. Aí em Tá casa quebrado. mesmo?
É na casa do meu amigo. Ah. É. Rapaz, praticando. Não errei nenhum. É? Não errei nenhum tiro. É? Não errei. Eu filmei também. Filmei. É. Ficou legal. Vou trazer pro senhor ver um dia. Uhum. Eu também. Pronto? Pronto. Aqui é o Ed Oliver. Até a próxima. Eu fui bom para atirar, mano. É. Eu tinha uns 20 anos quando eu atirava, depois que nós chegamos para aqui. Lá pro norte, fora eu dava tiro quase todo dia. De vez em quando eu tinha espingarda, né? Uhum. Ou quando eu não tinha, vez o colega tinha, me prestava. Garrucha. Eu dei tiro apostado de garrucha. O revólver só foi para atirar com o revólver. Eu lembro, eu dei uns 3 tiros com o revólver, só também. Ah, mas errei tudo, mano. Agora de garrucha não. Garrucha de chumbo, de bala. Eu dei tiro apostado. De espingarda também. Espingarda de chumbo, de bala. Eu dei tiro com espingarda de bala também. Pegou muito bandido. É? Bandido. É? Acertou muito bandido. No Santana, eu estava lá no Tichico. Veio 15 anos para aí. Nós estávamos tombando um bar na beira de um córrego lá para baixo da casa lá, plantar muda de arroz, né? Aí, eu lembro até, eu tinha um cabo na minha enxada de maminha de porca, da amarela. Tem a branca e a amarela é mais boa. Eu cortei o cabo mais bom, certinho, igual uma vela. Fui na enxada, levei, bem acabadinha. Aí nós estávamos tombando o barro para uma grota lá no córrego, para baixo da estrada, para plantar muda de arroz. O viveiro já estava crescendo lá. Aí chegou um rapaz do Bananado, filho do Sebastião Nené. Aí ele chegou lá com a espingarda de bala, espingarda do cano comprido. Aí nós estava batendo um papo lá com nós lá. Eu falei assim, você rapaz, e eu garanto eu tiro com essa espingarda. A espingarda de bala eu nunca tirei com ela, mas de chumbo eu já tenho dado muito tiro, mas de bala não, mas eu garanto um tiro. Falei, olha, quer dar um tiro aí para experimentar? Tá com a bala na agulha, quiser atirar. Aí o rapaz, bom, rapaz. Falei assim, se você me emprestar a espingarda, eu vou dar um tiro aí. Pensei, falei, o que eu vou atirar? Não tinha nada para atirar. Falei, falei, não, então eu vou dar um tiro no cabo da minha enxada. Estraguei o cabo da enxada. Acertou. Fui lá bem longe, hein? Bati a corda no chão no barro lá, do lado de lá. Vim cá bem longe, ele me entregou a espingarda. Falou, a bala está na agulha. Pontei no meio do cabo, varei certinho, a bala bateu certinho no meio do cabo assim, ó. Parou do outro lado. Sumiu. Mas perdi o cabo da enxada. Deu para equilibrar o resto do dia lá, assim, meio de leve, né? Rachou ela. Não aguentava mais o cabo. Para dar um golpe forte não dava. Aí temperei lá o resto do dia, lá, maiorzão na Catu. É que sempre eu tinha cabo de enxada de sobra em casa. Tá. Cheguei lá, troquei o cabo. Mas aquele que lugar. E era bom o cabinho certinho, rapaz, leve. A minha de porca da amarela, a branca não presta, a amarela, cortar na mingona dá um cabo bom. E atura, mas eu tirei no meio do cabo, varou do outro lado a balinha fina. Perdi o cabo da enxada. Aí pra fazer os cabos tinha que. Pra fazer o cabo tinha que cortar na lua certa? Qualquer madeira, se você cortar fora da mingote, ele não aguenta nada. Você tirar uma madeira para uma casa fora da mingote, broca tudo. Dá broca, pouco tempo está tudo podre. Você cortar na mingote, atura pra caramba. Não dá broca. Interessante. Não sabia. Não sabia. Se você quiser um cabo de enxada forte, você tem que cortar nos dias da mingote. Marca os dias da mingote. Na folhinha marca, né? Marca os dias da mingote, tu vai lá e corta. Isso, mas ó, atura tempo. Meu natural, que eu ganhava muito,
Se não pegar, põe a outro cabo. Tinha que ficar trocando. Pegar uma enxada com o cabo. O senhor já fez aquela experiência de atirar no machado? É? Atirar no machado, cortar Não. a bala? Não. Cortar a bala. Tem uma experiência, você coloca um machado, você atira, aí a bala ela separa em dois, aí você mata duas coisas. Duas partes. Isso, aí você Isso eu não fiz. acerta dois. Atirei numa enxada uma vez na casa da minha irmã. Eu parei uma espingarda muito boa de chumbo, né? De chumbo não, de bala. Eu atirei na enxada para varou do outro lado. Varou? Tá doido? É forte. É. Um rapaz do Bananado. Uma espingarda lá forte do cano comprido. Mas era de bala, né? Ele chegou lá, aí nós brincando, eu falei assim, olha só, pode dar um tiro com esse espingarda? Eu falei, pode. Eu vou atirar na enxada. Pus a enxada lá desencabada, lá no cano lá. E ele varou a enxada, moço, tá doido. Nossa, é forte, né? Muito forte. É. Tomar um café. Tomar um café agora. Eu virei cowboy. Então aí, pessoal, vamos para os comerciais, daqui a pouco voltamos já. É.